Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, sou professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa. Estou aqui para mais uma aula do nosso projeto Aprova Mais, o Enem dos Concursos. Uma iniciativa do governo do estado do Maranhão para você que vai fazer o concurso nacional e eu tenho certeza que você irá conseguir sua vaga no serviço público. Hoje nós vamos falar de um conteúdo que aparece muito em provas de concurso. Nós vamos conversar sobre pontuação. Vamos ter uma noção básica dos sinais de pontuação. Eu preciso que depois você revise essa aula no material didático que está disponível aqui no link do vídeo, né? Você tem ali o linkzinho na descrição do vídeo, você tem o link para acessar o material didático, ou então pelo QR Code, que também você tem condições de acessar esse material. Não somente a questão da parte teórica organizada nesse material, mas também questões gabaritadas para você praticar. É fundamental, você está se preparando para uma prova e essa preparação passa necessariamente pela resolução de questões para dar para você familiaridade com esse conteúdo. Então, em relação à pontuação, o primeiro aspecto importante que nós temos que saber é que a pontuação ela visa a organização da leitura de um texto. Quando nós falamos, nós vamos emitindo sons com entonações diferentes, nós vamos fazendo gestual, né? Nós falamos muito pela expressão facial, pela expressão dos gestos, e isso tudo colabora para a compreensão do que eu estou dizendo, para o meu receptor entender qual é a intenção que eu estou falando, usando aquela estrutura. Quando nós escrevemos, nós não vamos ter esse gestual, nós não vamos ter a entonação da voz. E quem vai cumprir esse papel de ajudar a entonação da leitura do texto são sinais de pontuação. Quando eu pronuncio uma frase interrogativa, eu tenho uma entonação diferente quando eu pronuncio uma frase declarativa, quando eu pronuncio uma frase exclamativa. Então, essa diferença de pronúncia, ela vai ser dada na leitura do texto exatamente pelos sinais de pontuação. Então, nós precisamos ter essa noção. E o primeiro sinal que nós temos aqui é o ponto. O que representa o ponto? O ponto é o fechamento de uma ideia. Quando é que eu coloco um ponto numa informação que eu estou apresentando no texto? Quando eu terminei aquela informação e vou completar com outra informação. Essa é a preocupação que eu tenho que ter. Então, todas as vezes que eu uso o sinal, o ponto, né? Eu uso o ponto, eu estou fechando uma informação, abrindo outra, certo? Ou complementando com outra informação, tá? A vírgula é o sinal de pontuação mais requisitado em provas de concurso. Então, foque bastante no estudo da vírgula. Primeiro, porque é o sinal de pontuação mais utilizado. E segundo, porque você tem uma situação aí de determinações de regras para a utilização da vírgula. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu penso na referência da pontuação, eu penso na distribuição das informações na oração. Então, por exemplo, se eu tenho uma frase dentro de uma estrutura direta, eu tenho o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo, depois o adjunto adverbial, eu não tenho obrigatoriedade de vírgula, porque eu não posso separar o sujeito do predicado por vírgula, nem pensar, nem com um revólver na minha cabeça eu posso fazer isso, certo? Não se separa sujeito de predicado. Eu não posso separar o verbo do seu complemento por vírgula, de maneira alguma. Eu não posso separar o nome do seu complemento nominal e eu não posso separar o nome do seu adjunto adnominal. Então, essas quatro situações eu tenho que observar, reconhecer na estrutura e saber que ali eu não posso fazer a pontuação, certo? Então, isso é um ponto importante demais para você relacionar com o emprego da vírgula. Então, a vírgula ela vai representar uma pausa curta na estrutura. Ela vai representar aquele momento ali que o leitor tem para respirar, certo? Um momento ali que o leitor tem a possibilidade de fazer uma pausa curta para não terminar com aquela leitura praticamente com falta de ar, né? E aí, na referência que nós temos é a associação básica de algumas estruturas, né? São regrinhas do emprego da vírgula. Primeira regrinha que nós temos aqui, a enumeração. Eu vou utilizar a vírgula para separar termos de uma enumeração.
Por exemplo, ó, comprou livros, revistas, cadernos e canetas. Vejam que eu separei livros, revistas, cadernos por vírgula. Por quê? Porque eu tenho uma sequência numerativa. O detalhe dessa sequência numerativa é que o i, ele vai dispensar a vírgula. Então, e canetas, eu não uso a vírgula. Quando o i aparecer aditivo, eu não vou pontuar. A não ser que ele venha repetido. Certo? Se eu dissesse assim, ó, comprou livros e revistas e cadernos e canetas, que isso é uma figura de linguagem chamada de polissíndeto, para reforçar o valor aditivo, aí eu pontuo. Mas se eu não tiver essa repetição, quando aparecer a conjunção i, eu não vou pontuar, quando ela tiver o valor aditivo, tá? Então, atentem para o detalhe da enumeração, ok? As intercalações. O que é intercalação? Lembra que eu disse da ordem direta? Eu tenho sujeito, eu tenho verbo, eu tenho complemento, eu tenho adjunto. Qualquer situação que eu tire dessa ordem, ou pela anteposição de um termo, ou pela intercalação do termo, eu vou ter que pontuar. Por exemplo, eu tenho o adjunto adverbial, ele tem que vir no final da frase. Se de repente eu coloco no início da frase, eu vou ter que sinalizar com a pontuação. Ou eu boto no meio da frase, que é uma intercalação, eu também vou ter que sinalizar com a pontuação. Vamos supor que eu dissesse assim, João e Maria estiveram aqui ontem à noite. Olha aí, ó, João e Maria, sujeito, estiveram, eu tenho a referência aqui do verbo, certo? Aqui, ontem à noite, eu tenho a referência dos adjuntos adverbiais. Se eu colocasse, por exemplo, ontem à noite, aí vírgula. Por quê? Porque eu trouxe o adjunto adverbial que deveria estar no início, aliás, deveria estar no final, eu trouxe para o início. Então, eu já tenho uma anteposição do adjunto adverbial, pontuação obrigatória. Ontem à noite, vírgula, João e Maria estiveram aqui. Ou então, eu poderia colocar, João e Maria, vírgula, ontem à noite, vírgula, estiveram aqui. O que foi que eu fiz? Eu intercalei o adjunto adverbial. Então, eu tirei da posição direta da oração. Sempre que eu tiro da posição direta, eu terei que pontuar. Olha o exemplo aqui, ó. Ele não devia, a meu ver, aceitar o cargo. Raciocinem comigo. A oração direta seria, ele não devia aceitar o cargo. Só que no meio dessa informação, eu coloquei a expressão a meu ver. Então, ela está intercalada. Se ela está intercalada, eu uso dupla vírgula. Porque a intercalação eu vou isolar pela pontuação. Então, quando eu isolo, é dupla vírgula, tá? Uso de dupla vírgula. Então, atentem aí. Temos também a intercalação desses conectores aqui. São conjunções, ó, o porém, o contudo, entretanto, pois, portanto, enfim, aliás. Além disso, desse modo, certamente, naturalmente, quando eu utilizo esses conectores, se estiver no meio da estrutura, eu vou ter que intercalar pela pontuação, certo? No caso, olha o exemplo, eles certamente virão amanhã. Eu nem preciso ficar memorizando muito essa situação de intercalação, de anteposição. Basta eu perceber que saiu da ordem direta. Por exemplo, quem é a informação principal? Eles virão amanhã, certo? É a informação principal. Só que o certamente está no meio da informação principal. Se ele está no meio, está intercalado, então eu vou ter que utilizar a vírgula obrigatória, certo? Atentem aí para o detalhe. Aí temos também a possibilidade de uso da vírgula para indicar uma supressão. O que é uma supressão? É uma omissão de um verbo, por exemplo. Eu digo assim, comprei livros, você, vírgula, revistas. Que equivaleria a dizer assim, comprei livros, você comprou revistas. Para eu não repetir o verbo comprar, eu coloco a vírgula dentro da referência da omissão. Olha o exemplo aqui, ó. João comprou os jornais, Maria, as revistas. Equivaleria a dizer, ó, João comprou os jornais, Maria comprou as revistas. Aquela vírgula depois de Maria, ela subentende o verbo comprar. Então, isso é uma supressão. Isso aqui é uma figura de linguagem chamada de zeugma, certo? É quando eu faço a omissão de um termo que já foi mencionado, tá? Aí temos também a questão dos limites no interior de uma sentença, que é a anteposição. Por exemplo, a ordem direta dessa frase aqui seria: o inverno costuma ser rigoroso no sul do país. Esse no sul do país indica a ideia de lugar, é uma adjunta adverbial. Ele deveria estar onde? No final, mas ele está no início. Se ele está no início, eu vou ter que pontuar, certo? É a anteposição do adjunto adverbial, é a anteposição de uma estrutura dentro de uma ordem inversa. Não mantive a ordem direta da oração.
Separamos por vírgula o vocativo. Josefina, eu não me lembro o que é o vocativo. O vocativo é um chamamento. Ei, garçom, um suco de laranja, por favor. Quando eu digo ei, garçom, esse ei, garçom é o vocativo, está chamando. Quando eu digo turminha, atenção nesse detalhe. Esse turminha é um vocativo, eu estou interpelando. Todo vocativo, independente da posição que ele ocupe na oração, ele vem pontuado. Ele vem separado pela vírgula normalmente e às vezes por uma exclamação. Olha o exemplo, ó. Maria, não esqueça de me trazer o livro de física amanhã. Esse termo Maria eu estou chamando, então eu tenho a pontuação aí do vocativo. Poderia ser até no final, por exemplo, não esqueça de me trazer os livros de física amanhã, Maria, certo? Ou então assim, não esqueça, Maria, de me trazer os livros de física amanhã. Quando eu coloco esse Maria, independente de estar no início, no meio ou no final da frase, eu vou pontuar porque ele é um vocativo, tá? De vez em quando as questões de vocativo aparecem. É o sinal de pontuação mais exigida pela banca, tá? É a vírgula. Limites na sentença no interior de um período. Aqui ele está falando de orações. Nós já vimos, já falamos sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Então, quando é que eu separo as orações? Olha um detalhe, as orações coordenadas, elas vão ser sempre separadas por vírgulas entre si, certo? Eu separo pela pontuação, a não ser que eu tenha as conjunções e, nem e ou. Certo? Essas conjunções, elas não admitem a vírgula. Mas se eu tiver outra conjunção, eu separo uma oração coordenada da outra. É o que está aqui, ó. Cheguei à minha casa às 7 horas, tomei banho, fiz um lanche, troquei a lâmpada da sala e fui deitar. Olha as orações enumeradas. Eu cheguei, tomei banho, fiz lanche, troquei a lâmpada, fui deitar. Eu tenho aqui uma sequência enumerada de orações, separadas por vírgula as orações, exceto a que está com a conjunção i. E fui deitar. Olha como i impede a pontuação, tá? Não aparece a vírgula. Separamos por vírgula sentenças que, ocorrendo no início do período, indicam tempo, condição, causa, concessão. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, nós vamos separar as orações adverbiais antepostas. Quando a oração adverbial, que é a oração que indica tempo, condição, causa, concessão, certo? Ela vier antes da oração principal, ela vai ser separada por pontuação. Quando ele chegar, me indica tempo. Ó. Quando ele chegar, faça-o entrar. Então, nesse caso, a oração indicou referência a tempo. Embora estudasse bastante, não fez boa prova, certo? Embora estudasse bastante, está anteposto. É uma oração adverbial. Se você estudar, fará boa prova. Ó, se você estudar, dá um valor de condição, então ela está anteposta. Eu vou separar pela pontuação. É importante atentar para esses detalhes das orações, certo? Aí temos o ponto e vírgula, que é uma exigência bem menor, certo? Eles centram muito na questão da vírgula mesmo, tá? Mas de qualquer forma é bom associar, relacionando aqui com sentenças longas, quando a vírgula é pouco e o ponto é muito. Então, eu uso ponto e vírgula, que é uma pontuação intermediária. Então, normalmente, quando eu tenho sentenças mais longas, certo? Que aí eu preciso utilizar o ponto e vírgula no lugar da vírgula, ou então, quando eu estou utilizando referências de contraste, de oposição, certo? Nessa associação aqui de contraste, eu faço uso da vírgula ou do ponto e vírgula facultativamente, certo? Não é obrigatório que eu utilize o ponto e vírgula. Mas para realçar o contraste, eu posso fazer a substituição da vírgula pelo ponto e vírgula. Uso dos dois pontos. Eu uso quando eu tenho uma citação, disse Jesus, dois pontos, certo? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? Então, nesse caso aí, quando eu digo, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? Eu tenho uma citação e eu coloco os dois pontos exatamente para introduzir essa citação. Também, antes de uma enumeração, trouxe tudo. Aí eu vou enumerar aqui esse tudo. Eu trouxe tudo, dois pontos. Caderno, livro, caneta, apagador, certo? Então, aí esse tudo, certo? Está explicado pela enumeração na sequência. Então, eu separo pelos dois pontos. Quando eu vou esclarecer alguma informação, somente lhe peço isto, dois pontos. Aí eu vou esclarecer o que é esse isto. Dedicação aos estudos. Dedicação aos estudos está explicando isto, certo? Então, nesse caso aí, os dois pontos é para introduzir um valor explicativo, tá? Temos as reticências, que normalmente ou ela indica ideia de uma supressão de um trecho,
que é o uso mais comum, certo? Omitimos a parte de uma citação, eu não coloquei tudo, certo? Então, eu vou indicar que houve essa supressão pelas reticências, ou então, quando eu quero mostrar na fala do texto, né, que houve uma hesitação. Às vezes, na fala, a gente fica hesitante, eu não sei, talvez, pode ser que eu vá, vou pensar. Quando eu faço essas pausas no texto escrito, né, para representar uma hesitação numa decisão que a personagem esteja tomando, certo? Eu represento essas pausas pelas reticências. É o uso mais subjetivo do sinal de pontuação. O uso das aspas, quando eu indico citações diretas, eu estou reproduzindo a fala de alguém, certo? Para assinalar palavras estrangeiras ou gírias, quando eu uso alguns estrangeirismos, como layout, certo? Quando eu utilizo algumas expressões da língua, de outra língua, eu coloco entre aspas. Tá? Ou então, quando eu utilizo referências de gírias, para indicar que estamos usando uma palavra ironicamente. Aqui até por uma questão de clareza, né? A sua atitude foi realmente muito sábia, e eu coloco esse sábia entre aspas, eu estou ironizando, certo? Quer dizer, eu estou criticando a sua atitude, então eu coloco esse sábia de forma ressignificada, irônica. Então eu coloco entre aspas para de fato entender que é ironia, e não achar que de fato eu estou elogiando a atitude da pessoa, tá? Então são esses sinais básicos aí. Aí temos o travessão, para indicar mudança de interlocução. Quando você tem ali o discurso direto, né, mudando de um interlocutor para o outro, você utiliza o travessão para indicar essa mudança, certo? E também eu posso utilizar em textos intercalados, no lugar da vírgula, eu posso usar a intercalação pelo travessão, pelo duplo travessão. Certo? Eu intercalei uma informação, em vez de usar dupla vírgula, eu uso duplo travessão. É uma possibilidade também que eu posso fazer associação, tá? E o uso do parênteses é sempre quando eu complemento a informação. Tanto que às vezes a gente conversa, não, só abrindo um parênteses aqui, aí quando você diz isso é como você quer associar alguma coisa fora daquela informação que está sendo falada, você quer acrescentar. Então, associa em parênteses sempre como acréscimo de informações e nunca supressão, tá? Só associando aí uma complementação. O que eu aconselho? Que vocês foquem no estudo da vírgula, que eu selecionei as questões aqui da Sesgran Rio, que é a banca que vai elaborar, né, a prova do Enem dos concursos, e aí você associa principalmente aí com o emprego da vírgula. Primeira questão, ele diz assim, ó, considerando-se o emprego da vírgula, a frase que está de acordo com o padrão formal escrito da língua é... Deixa eu dizer uma coisa para vocês, essas questões, praticamente, elas saem por aquela informação principal e básica que eu dei no início do vídeo, que é a ordem direta da oração, certo? Então, se eu tenho a ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjunto, se eu mantenho essa ordem direta, eu sei que a pontuação não pode acontecer. A vírgula não pode separar esses termos, certo? Eu poderia botar só o adjunto adverbial separado por vírgula, facultativamente não seria obrigatória essa situação, certo? Mas de resto, eu não posso separar o sujeito do predicado, eu não posso separar o verbo do seu complemento, eu não posso separar o nome do seu complemento nominal e nem o nome do seu adjunto adnominal, tá? Então, ele quer o que esteja de acordo. Então, ele diz assim, ó, eu, que era frágil, sentia-me seguro em sua presença. Olha a informação principal, eu sentia-me seguro, certo? Então, nesse caso, esse que era frágil está intercalado. Se está intercalado, eu não posso botar a vírgula só depois de frágil. Eu teria que botar a vírgula depois do eu, para intercalar que era frágil, certo? Então, a vírgula aqui está faltando, errada. Letra B, todos os dias, Maria José lia poemas para o seu filho. Todos os dias me dá uma ideia de tempo, não é isso? Então, é um adjunto adverbial de tempo, está anteposto. Deveria começar com o sujeito, Maria José lia poemas para o seu filho todos os dias. Mas o que ele fez? Ele antecipou a estrutura do adjunto adverbial. Então, essa pontuação aqui é obrigatória, está correta. Corretíssima, certo? Letra B. Vamos ver as outras. Seu desejo era sempre estar por perto para me proteger. Olha só, o que era sempre estar por perto? O seu desejo é sujeito. Aqui o que ele fez? Ele separou o sujeito do predicado. Nem pensar, certo? Essa vírgula não existe, essa primeira vírgula. Seu desejo era sempre estar por perto, e aí a segunda vírgula também era estar por perto. Aí você tem a estrutura que não dá para fazer
a separação, certo? Maria José era uma mulher terna e, ao mesmo tempo, firme, certo? Nessa referência, olha, Maria José era uma mulher terna e, vírgula, ao mesmo tempo, vírgula, firme. Ao mesmo tempo, é um adjunto adverbial, certo? Ele está no meio da informação, porque a informação seria uma mulher terna e firme. Só que antes dele botar firme, ele intercalou uma informação. Então, se ele intercalou, a pontuação é obrigatória, certo? Fica entre vírgulas, ele só botou uma vírgula. Eu tenho que botar dupla vírgula e ele só colocou uma, então está errado. Nem ela, nem o médico, nem eu esperávamos aquele desfecho triste. Olha o que acontece. Nem ela, nem o médico, nem eu, tudo isso é sujeito. Eu não posso colocar a vírgula depois do eu. Certo? Por quê? Porque eu estaria separando o sujeito do predicado. Tá? Então, não tem a vírgula depois do eu. Esperávamos aquele desfecho triste. Nesse caso, triste se refere a desfecho. É uma característica permanente do desfecho. Ele é um adjunto adnominal. Ele não pode vir separado por vírgula. Certo? Então, não existe a vírgula depois do eu e não existe a vírgula depois do desfecho. Significa dizer que a opção correta é a letra B de bola, com o adjunto adverbial anteposto. A segunda questão vai na mesma linha de raciocínio, também da Cesgran-Rio, né? O emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em a enorme quantidade de agrotóxicos empregados, né? Para exterminar, empregados, mas empregados para quê? Para exterminar as plantações. Então, aquela vírgula ali já está indevida, certo? Porque estaria separando ali o nome da sua complementação. Empregados para quê? Para exterminar pragas nas plantações, contamina as águas, certo? A letra B, a função dos agrotóxicos, de acordo com os produtores, é, olha aí, ó, o que ele fez? Ele deveria ter separado de acordo com os produtores entre vírgulas. Ele só botou a vírgula depois de produtores. Aí ele separa o sujeito do predicado. Ficaria assim, ó, a função dos agrotóxicos, vírgula, de acordo com os produtores, vírgula, é reduzir a quantidade de pragas. Porque a informação está intercalada. A ideia principal era a função dos agrotóxicos é reduzir a quantidade de pragas. Certo? Aquela informação, de acordo com os produtores, foi intercalada. Então, se ela está intercalada, ela fica entre vírgulas, tá? Poderia ser dupla vírgula, só botou uma, ou poderia ser duplo travessão, tá? Letra C, a presença de praga nos alimentos pode sofrer uma grande redução. Olha, a presença de praga nos alimentos pode sofrer. Eu estou separando o sujeito do verbo. O que pode sofrer uma grande redução? A presença de praga nos alimentos, certo? Então, nesse caso aí, a vírgula está indevida, tá? Letra D, estudos realizados em várias partes do mundo têm provado que os alimentos orgânicos, sem uso de fertilizantes químicos, respeitam a saúde dos trabalhadores e dos consumidores, ok? Ó, estudos realizados em várias partes do mundo têm provado que os alimentos orgânicos sem uso de fertilizantes químicos. O que aconteceu? Estudos realizados têm provado. Em várias partes do mundo, é uma informação intercalada. Então, eu teria que separar pela pontuação. Tá? O depoimento de especialistas que estudam meios de melhorar a produção agrícola revela que o extermínio de pragas, né? Aqui nós temos uma falha na pontuação. O depoimento revela. Tá? Essa letra D, eles consideraram como devida, realizados, porque eu não atentei aqui, mas esse em várias partes do mundo está associado a realizados, certo? Dentro da referência aqui está devida a letra D de dado, né? Estudos realizados em várias partes do mundo têm provado, né, que os alimentos orgânicos sem uso de fertilizantes químicos respeitam a saúde dos trabalhadores e dos consumidores. Então, está devido aqui, porque esse em várias partes do mundo está associado aí à caracterização dos estudos realizados, ok? Fechando aí com uma referência restritiva. Então, letra D de dado. A terceira e última questãozinha, também associado à vírgula. Ele diz aqui, ó, o emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em a capacidade dos empresários de manter um bom relacionamento entre gerentes, funcionários, clientes e fornecedores de produtos é uma das condições
Olha o que ele fez, ele separou o sujeito do predicado por vírgula. Não tem essa vírgula depois de produtos, tá? Então, eliminou a letra A. A letra B, a preocupação com o comportamento dos funcionários deve ser constante para assegurar que eles tenham seus direitos garantidos. Aí eu tenho direitos garantidos, nós temos a vírgula indevida, tá? O gerente daquela organização admitiu que, durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus, precisou, durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus, vírgula, faltou a vírgula ali. Porque seria assim, o gerente daquela organização admitiu que precisou contratar novos digitadores. Certo? Percebam que o restante da informação está aqui. E aí a informação durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus é uma informação intercalada. Então, deveria estar entre vírgulas. E ele colocou só uma vírgula. Tá? A letra D. Os administradores da empresa reconheceram a importância de realizarem com muito cuidado a inspeção. Certo? Olha só, ele fazendo a referência ali, né, os administradores reconheceram a importância de realizar, né, realizar o quê? A inspeção. Então, eu estou separando o verbo do seu complemento. Letra E. Os empregados das instituições, considerando o seu compromisso com os cidadãos, procuram respeitar as leis estabelecidas para o bom comportamento no meio social em que vivem. Tá? Letra E correta. Vejam que essa informação vem assim, os empregados das instituições procuram respeitar, certo? Essa é a informação principal. Considerando o seu compromisso como cidadãos, é uma estrutura intercalada, por isso a dupla vírgula, por isso está isolado pela pontuação, tá certo? Então, devidamente associado, letra E. Revisem esse conteúdo no nosso material didático, certo? Façam as questões gabaritadas e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Não esqueçam de seguir a plataforma Gonçalves Dias, certo? No Instagram, no YouTube. Dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe com quem, da mesma forma que você, irá precisar dessas informações para fazer o concurso. Até a nossa próxima aula. Um beijo no coração.